Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pela Big Company, pessoal. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos. Sei que hoje em dia o tempo vale ouro. Vejo também que tem alguns nomes que são carteirinhas, né, aqui do nosso webinar também, pessoal. Muito legal vocês participarem novamente dessa nossa reunião, tá? Hoje eu tenho um prazer enorme também de trazer um convidado, amigo e praticamente já família Big Company aqui, que é o Eric, mais ali para os íntimos, o Klug, Eric Klug. Ele é Bom dia, bom pré-sales da dia. Kaspersky. Hoje, basicamente, ele é um braço direito do nosso time também, quando a gente vai falar sobre soluções, novidades. E hoje a gente trouxe ele para falar sobre um assunto muito especial e importante também, sobre a parte de crimes cibernéticos e também novidades sobre o novo portfólio da Kaspersky. Atualmente, elas mudaram um pouco as linhas e trouxe bastante novidade. E, claro, o nosso tema hoje do webinar é como realizar um upgrade para as novas versões da Kaspersky de uma forma gratuita, né? Sem precisar de um alto nível e um budget grande para vocês fazerem esse tipo de novo orçamento, tá? E claro, a gente vai trazer para vocês também as novidades que a própria licença ela vai ter para a linha corporativa de vocês, tá bom? Klug, prazer, cara, conhecer, trazer você aqui também. Cara, o prazer é todo meu participar desse webinar fomentando não somente as tecnologias que vocês trabalham conosco, mas para que a gente fomente um pouco e dissemine, né, um pouco de conhecimento sobre como está o panorama da segurança hoje e para o futuro, como que a Kaspersky imagina trabalho em cima da proteção dos ativos, também dos dados, e também falando em fomentar a cultura de cibersegurança, como, o que a gente está trazendo de novo nessas novas soluções, nesse nosso novo portfólio, para que vocês, nossos clientes e parceiros, possam desfrutar e melhorar cada vez mais as políticas e cultura cyber dentro do ambiente corporativo de vocês. É um prazer. Exatamente, exatamente. Bom, antes a gente começar a falar sobre o novo portfólio da Kaspersky, como que já é clichê também, eu trazer para vocês, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não conhecem um pouco da nossa estrutura Big Company, tá? Antes a gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Big Company em si, tá? Para quem não conhece, a Big Company hoje é uma equipe, né, uma empresa especializada em cibersegurança que atua no mercado há mais de 14 anos, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia em geral, a gente tem mais de 3 mil clientes atendidos pela nossa base, tá? Desde eles com consultorias com o nosso time de suporte e também clientes que fazem parte ali de licenças também, tá bom? Além de Kaspersky, que a gente atua também com outros licenciamentos, tá bom, pessoal? Então, caso vocês tenham algum tipo de deficiência, dificuldade na parte, por exemplo, de DLP, Firewall, backups, cofres de senhas, a gente vai conseguir atender também, tá bom? Hoje a gente tem alguns players aí no mercado que atuamos com a gente, tá? Com um nível de parceria. Então, para caso que vocês tenham mais curiosidade, dúvidas sobre esses assuntos, sobre essas soluções, eu, Gustavo, fico à disposição para que a gente faça depois um convite especial para fazer uma call com vocês, uma pré-venda mesmo, e a gente vai falar sobre cada uma dessas soluções, tá bom? No finalzinho da apresentação aqui do nosso bate-papo, tá? Eu vou deixar o meu contato também para caso vocês tenham dúvidas pontuais, vocês entrem em contato com a gente. E claro, né, o comercial responsável de vocês sempre vai ser uma porta de entrada para fazer esse atendimento junto com o time aí de vocês. Beleza? Bom, eu vou passar a palavra aqui pro Eric para ele fazer uma introdução, tá bom? Sobre o nosso tema atual. Aí logo depois a gente vai comentando. Vai ter também uma parte sobre dúvidas, onde a gente vai fazer um processo de interação junto com vocês, então vai ser bem interessante. Tá, pessoal? Eric, tá contigo, cara. Boa, meu brother. Deixa eu pegar aqui e colocar o meu celular no modo que ele não apite enquanto eu falo. Uhum. Bom, é, vamos lá. Compartilhando a minha tela. Consegue ver minha tela, Gus? Consigo ver.
Perfeito. Legal. Eu vou puxar um gancho antes de começar, em cima dos nossos novos produtos, né, que é o Kaspersky Next. Você tocou em um ponto muito interessante, que a Kaspersky preza muito nas suas parcerias, que é trabalhar com parceiros que possam dar apoio, suporte e possam atuar dentro de várias camadas, em várias esferas da cibersegurança. Porque a cibersegurança é composta por camadas, né? A gente tem a camada de firewall, a camada de endpoints, a camada de proxy, a camada de anti-spam. São N as nuances de um ambiente onde a gente precisa olhar para a cibersegurança. E a Big Company trabalha com vários players dentro de N camadas, backup também. Acabei não falando, mas backup é muito importante para que a nossa política, nosso escopo de cibersegurança esteja completo, né, Gus? Porque muitas vezes eu posso ter lá uma proteção de endpoint, um anti-spam, mas eu não tenho backup. Então, eu tenho uma camada de um framework como syscontrols, como NIST, que pode acabar ficando para trás. Então, contem aí com a Big Company, com o Gustavo, com todo o time da Big, para auxiliá-los aí nos desafios, nos mais diversos desafios de cibersegurança. Kaspersky atuando em uma parte da camada. Vamos lá. Então, hoje a Kaspersky lança, depois de muitos anos, um novo portfólio de produtos, né? Quem acompanha a Kaspersky há, sei lá, 15 anos, lembra de quando a Kaspersky lançou o portfólio atual de soluções, que a grande maioria dos nossos clientes hoje utilizam, que é a solução CASB, Kaspersky Endpoint Security for Business. Eu jurava que eu tinha colocado esse celular para não me atrapalhar, cara. Som. É sempre nas melhores horas, cara. E o meu celular está roteando. Eu ia colocar ele no modo avião aqui, mas ele está me roteando. Quase que eu dropo tudo. Então, como eu estava falando, há 15 anos atrás, a Kaspersky fez um overhaul das suas soluções de segurança e lançou o CASB. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma plataforma complexa que não olhasse apenas para o antivírus, né, mas que olhasse para o futuro. Àquela época, 15 anos atrás, o ambiente necessitava de muito gerenciamento do endpoint em si. Por isso que as nossas soluções, a gente vai falar alguns dos pontos que continuam vigentes dentro das nossas soluções, e como que a gente deu o próximo passo, né? Por isso que a gente colocou a nossa nova marca como Kaspersky Next, que a gente está olhando para o futuro da cibersegurança. E não tem como a gente olhar para o futuro sem olhar para o passado e para como a gente atua hoje em dia. Então, a Kaspersky é uma empresa internacional. Eu vi lá, Gus, na sua apresentação, acho que é o segundo, e eu estava esperando você puxar aquele slide lá, que fala sobre as nossas campanhas, não só campanhas internas, como é o Global Transparency Initiative da Kaspersky, que a Kaspersky Brasil tem o prazer de ter um centro de transparência no escritório do Brasil, onde a gente habilita com que players, parceiros, clientes, ou até empresas especializadas em auditoria façam a audição do nosso código. Lá a gente centraliza todo o programa de bug bounty da Kaspersky no Brasil. Isso faz com que a gente possa trabalhar com diversos órgãos internacionais. Dentro do seu slide tinha lá, não sei se tinha a Europol e a Interpol, junto do No More Ransom. Exatamente. É interessante, pessoal, que exatamente isso que o Klug ele tinha puxado sobre o centro de transparência da Kaspersky, ele fica localizado hoje no Brasil, em São Paulo, tá? Fica no escritório onde o Klug ele participa. Então, caso né, uma pessoa da equipe de vocês gostaria de conhecer, por exemplo, o centro de transparência, realmente o centro de transparência ele é aberto para os parceiros e clientes, e principalmente para revendedores, né, de Kaspersky mundialmente. Então, fica também um convite muito legal para que vocês depois podem marcar com a nossa time de Big Company aqui, e a gente leva você até o centro de transparência e conheça também o código-fonte da Kaspersky, tá bom? E uma curiosidade, né, Klug? A Kaspersky foi a única solução que abriu esse código para que tanto, por exemplo, os três poderes, né, o exército, né, as forças armadas, conseguirem se entender como que funciona, por exemplo, o código-fonte da Kaspersky. Exato.
Exato, tá? bom, Então, um para belo você ponto, Gus. ver a aparência que a gente tem, Sim, pode até lá, tá? No meu slide tinha realmente sobre esse ponto do No More, tá? Acho que muitas pessoas, talvez que estão aqui na call, conhecem o No More Hensel. É uma entidade que participa ali com mais de 51 outros fabricantes, tá? E a Kaspersky foi uma das pioneiras que trouxe, por exemplo, esse tipo de descriptografias, né? Para que ajude, por exemplo, no processo ali de ataques ransomware mesmo. Então, isso é muito legal porque a gente sabe, né, que talvez o inimigo e o principal inimigo das empresas hoje é, por exemplo, o ransomware, por conta do nível de gravidade que ele traz, né? O sequestro da informação, e aí eu falo que o fatality dele também seria o processo de criptografia, né? Que você fica totalmente refém, por exemplo, daquele tipo de atacante, né? exatamente isso, Gus. É o fatality de um ataque de ransomware. E esse fatality, o que a gente tem visto nesses últimos 25 anos de Kaspersky e atuação em cibersegurança, é que cada vertical tem o seu tipo distinto de ataque, né? Então, nossos clientes do âmbito educacional, a gente consegue enxergar um ataque um pouco menos agressivo, né? Quando a gente olha para as empresas de tecnologia, normalmente os ataques que atuam nessas empresas são ataques avançados, que vão buscar evadir soluções de segurança. E é interessante que a Kaspersky, trabalhando em todas essas verticais e tendo esse footprint global, internacional, junto com os nossos pesquisadores, nossos analistas, nós conseguimos identificar ameaças na China, por exemplo, e em 40 segundos, através da nossa KSN, que é uma rede neural de inteligência artificial global, através da KSN, em 40 segundos, a gente consegue proteger um usuário que está aqui no Brasil, né? Dentro desses usuários, nós temos mais de 250 mil clientes corporativos, totalizando aí junto com os nossos clientes pessoa física, mais de 400 milhões de usuários protegidos no mundo. Isso faz também com que toda a inteligência que a Kaspersky agrega dentro da sua solução esteja cada vez mais apta a combater os mais avançados padrões de ameaça dentro das suas soluções. Então, convido vocês também a buscarem, tanto Gustavo quanto o time da Big, por casos de sucesso nessas verticais. Com certeza, dentro dos 3 mil clientes aí que a Big Company trabalha, temos as mais variadas verticais e cases de sucesso dentro Exato. dessas verticais, né, Gus? Exatamente, exatamente. A gente tem muitos casos de sucesso, né, com nossos clientes que ou migraram ou adquiriram produtos da Kaspersky, e realmente por casos como exatamente esse. São empresas de diversos setores diferentes, mas que a Kaspersky em si ela tem uma expertise diferente, onde a gente atua desde, por exemplo, o modelo como um turismo, até mesmo telecomunicações, ou até mesmo hospitais, área da saúde. Então, tudo isso acaba sendo um artefato para que crie mais inteligência e traga mais, por exemplo, mais proteção, né? O Klug ele falou sobre um módulo que, para mim, é um dos módulos mais interessantes que a Kaspersky tem, né? O Kaspersky Secure Network, né? Onde, através desse módulo, a gente gera ali uma vacina muito rápida que pode estar, por exemplo, no modelo hoje de outro lado do planeta, né, no Japão, e, por exemplo, todos os clientes Kaspersky vão receber, por exemplo, esse tipo de proteção, né? Então, imagina, né, Klug, se talvez 10 ou 15 anos atrás, um cliente aí que não tem Kaspersky, né, ele tivesse habilitado, por exemplo, esse KSN para fazer, por exemplo, ali uma proteção contra o WannaCry, né? Então, e seria também já uma proteção ativa, né? E o que é bacana, tá? A gente coloca 3 pontos em destaque em relação ao KSN. A parte, por exemplo, de captação rápida sobre um ataque, porque se eu descobrir essa ameaça rápida, né, um dia zero, por exemplo, numa máquina do Gustavo, com certeza todos os clientes que têm habilitado o endpoint da Kaspersky vão ter a mesma proteção. A questão também que o pessoal acaba colocando muito, né? E eu, como vim da parte, por exemplo, de suporte técnico também, trabalhei muito na questão de troubleshooting e via como problemas, né, de solução como endpoint, falso positivo, né? Poxa, o antivírus bloqueia muito as minhas aplicações. Hoje o KSN tem um nível de assertividade muito grande, então a gente diminui, por exemplo, o nível de falso positivo.
tá? Então, isso agrega bastante, né? Então, acaba sendo um baita diferencial no dia a dia também da equipe de TI de vocês, tá? Exatamente, Gus. Você colocou uma situação hipotética, né? Falou, imagina 15 anos para fazer a proteção contra o WannaCry, etc. Isso aconteceu, né, cara? A gente viveu isso. Exatamente. Eu já trabalhava na Kaspersky na época. ah, Tenho vários amigos, colegas da área de segurança e, cara, vários tiveram muitos problemas e o nosso suporte da Kaspersky recebeu uma grande quantidade de ligações dos nossos clientes perguntando, cara, o que que eu faço? Eu estou ouvindo dizer que esse malware vai acabar com a minha infraestrutura, o que que eu faço? As nossas recomendações daquela época acabaram por virar um guia de prevenção contra ransomware. Então, nós temos um guia de prevenção contra ransomware. Vou deixar ele compartilhado com vocês aqui no chat, com o time da Big, para que todos vocês tenham aí não somente a KSN ativada, Bacana. mas vários outros módulos que a gente vai falar aqui deles, Gus. É aquela E questão, né, cara? A manutenção, né? Desse guia é muito importante também a manutenção da console, né, pessoal? Então, ter o antivírus habilitado com as boas práticas, obviamente, que um time como o da Big Company e principalmente seguindo as boas práticas do fabricante trazem para você, tá? Habilitar os modos como o KSN, mas também outros modos que a Kaspersky acaba trazendo como boas práticas. Perfeito. Isso faz com que a Kaspersky possa receber premiações anualmente. Então, ano após ano, nós recebemos premiações como a melhor solução de proteção contra ransomware, ou a melhor solução de detecção e resposta, ou como a gente pode ver aqui pelo quadrante do ISG, nós recebemos no ano passado como a melhor solução de Extended Detection and Response, que é o que o mercado hoje busca bastante, que é o XDR. E a gente vai falar um pouquinho do XDR no nosso novo tier de Next. Esse daí é o nosso presidente, bem feliz com vários dos troféus recebidos no ano de 2023. Pela primeira vez eu estou vendo que tem uma cerveja ali atrás do troféu. Então, ele está feliz não Não somente com o troféu, foi mas uma também com a vodka, né? cervejinha. E a gente Bacana. trabalha bastante para olhar a seguinte questão, né, Gus? Eu acho que a gente conversa bastante isso no nosso dia a dia, que são os desafios, não somente olhar para os nossos clientes e falar, cara, você precisa da solução XDR. Eu adoraria vender para todos os meus clientes a solução de XDR, adoraria implementar e etc., porque é a solução suprassumo da cibersegurança, mas existem diferentes desafios que a gente precisa olhar, certo? Então, normalmente, nossos clientes têm uma necessidade alta hoje, principalmente com relação à proteção de dados, seja por conta da LGPD, seja por conta de reputação. Putz, vazou uma base do player de varejo tal. Cara, a reputação desse player de varejo vai cair. Quem acompanha o mercado de ações, por exemplo, identifica. A gente foi a Renner, há um tempo atrás, que sofreu um Renner, ataque, sim. ficou parada e tal. As ações da Renner caíram absurdamente durante o período no qual ficou-se em evidência o ataque. Então, garantir que a Exatamente. reputação da minha empresa não caia é um dos desafios. E, claro, hoje mais do que nunca, phishing é um tema muito em alta dentro da alta gestão, dentro da direção das empresas, e a gente também trabalha em cima disso. Um segundo desafio, que o Gus até mencionou, que é um desafio que vem aí como o mais crítico, desde o WannaCry. Eu acho que antes do WannaCry não tinha tanto, tanto Não, burburinho a respeito de ransomware, né, Gus? não se falava tanto, né, cara? Eu acho que o WannaCry foi o que foi mais violento, né, naquela época, eu acredito, e depois se tornou realmente uma moda aí nos crimes cibernéticos, né? Então acho que acabou sendo o ataque mais violento depois desse incidente, né? Exato. Acho que os atacantes, né, os atores maliciosos, eles descobriram que dava para ganhar dinheiro de forma fácil, Exato. explorando. E é aquelas verticais que a gente mencionou agora há pouco, né? Ah, um ransomware ele vai ser efetivo e ele vai receber aquele pagamento quando o nosso cliente ou quando a empresa não tiver um endpoint bem estruturado, um firewall bem estruturado, ou lá no fim das contas, um backup.
se a empresa não tem um backup, sofrer um ataque de ransomware, ela não tem como voltar o estado que ela tinha. Ela tem que começar tudo de novo, ela tem que buscar a sua base de informações de lugares que estão separados. Então, os custos envolvidos quando a gente sofre um ataque de ransomware, eles vão além do pagamento da extorsão. Você tem o pagamento da extorsão, você tem a recuperação, você tem a reputação que foi falha, você tem investimentos que talvez você não tinha visto antes ou que não tinha separado um budget para fazer, investimentos em um anti-spam para Office 365, por exemplo, em um treinamento de conscientização, ou você pode até sofrer o que a gente não quer que aconteça, né, Gus? Uma dupla extorsão. Exatamente. Exatamente, Pagar. exatamente. Pagar novamente, né? E é interessante você comentar sobre isso também, porque além da questão da dor de cabeça que vai ter durante esse período, é o tempo também que a empresa fica inativa, né? Então, para você voltar, por exemplo, e realizar um rollback, talvez de um servidor que tem 1, 2, 3 teras, vai demorar um tempo. E talvez a empresa, em 1 hora, 2 horas ali de processo parado, pode ser cerca de 500 a 1 milhão de prejuízo também, dentro, por exemplo, do orçamento financeiro. Né? Então, a gente tem exatamente essas preocupações. Né? E, obviamente, a reputação que isso pode causar. Você tinha comentado sobre o caso da Renner, né? Poxa, isso foi para a mídia. Então, a Renner não é somente uma empresa de varejo, se a gente for colocar como principal, mas ela também é uma empresa que faz crediário. Poxa, fica um pouco difícil, né? Então, tem dados sensíveis ali dentro, né? Tem números de cartões de crédito, então é bem sensível realmente essa forma de ataque. Exato. E essa forma de ataque ela tem se tornado cada vez mais comum porque existe um terceiro desafio, que é o aumento da complexidade dos ambientes. Há muito tempo atrás, eu estive em Angola recentemente, e em Angola eles me deram um exemplo que é assim, quando alguém procura proteção de borda, procura um player de proteção de borda. Não vou citar. E quando alguém procura proteção de endpoint, procura Kaspersky. Então, na necessidade, a complexidade vai até um player de firewall e um player de endpoint. Mas o que tem mais para baixo dessa superfície? Ali nos APTs, a gente tem um iceberg, e aí o iceberg é isso, a gente olha firewall e proteção de endpoint, mas existe muito mais abaixo dessa superfície. A gente tem os dispositivos mobile, a gente tem agora contas na nuvem, a gente tem armazenamento em nuvem, a gente tem ambiente virtualizado, gente dentro de casa, equipamento fora de casa, VPN. Então, toda essa complexidade tem trazido mais dificuldade e mais desafios para quem gerencia o ambiente. Exatamente. Eu faço uma analogia bem interessante, tá, Clegg, quando a gente vai falar sobre exatamente esse desafio, né? Depois da pandemia, acho que virou também um hábito e as empresas acabaram, por exemplo, trabalhando no modelo mais híbrido, né? E acho que talvez anos atrás a gente tinha ali um método que era tem um firewall e o firewall é como se fosse um castelo, né? Tudo pro lado de dentro está protegido. Mas a gente sabe que o gerenciamento hoje é totalmente descentralizado. Né? Então, eu tenho um funcionário que está trabalhando na casa dele, eu tenho um funcionário que está trabalhando num cofre da vida, eu tenho um funcionário que talvez ele está em uma outra localização, ele está trabalhando da Alemanha. Então, como que você vai fazer proteção desses usuários que estão, por exemplo, descentralizados, né? Então, foge talvez um pouco do controle. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que é uma das novidades da Kaspersky. Hoje a Kaspersky também atua, por exemplo, em proteção em nuvem, né? Então, isso é bem interessante também, porque a gente não vai ter o foco apenas, por exemplo, no artefato como o dispositivo, né? Como o notebook e o servidor, mas sim o usuário que a gente fala que é o elo mais fraco, né? Também ali. Exatamente. Por exemplo, eu estou em um hotel hoje e eu não utilizo a rede Wi-Fi do hotel, a rede aberta. Em Exato. nenhum lugar que eu esteja, eu utilizo a rede Wi-Fi. E normalmente, quando a gente faz um evento presencial, em algum hotel, em algum ah, coworking ou office, a gente costuma subir uma Wi-Fi do nosso dispositivo mobile com o nome Wi-Fi aberto e a gente, durante a nossa apresentação, a gente
mostra as pessoas que estão conectadas na nossa Wi-Fi. Sempre tem alguém que se conecta nessa Wi-Fi gratuita, e esse é um dos pontos que a gente trata com as nossas soluções de conscientização. Como que a gente vai se comportar com as tecnologias? Isso muda muito o panorama para quem gerencia, que o usuário passa a ser um aliado ao invés de um elo mais fraco desse link de cibersegurança. E por último, o desafio, agora para empresas que normalmente tem um escopo bastante grande de aparato tecnológico, são os Advanced Persistent Threats, que normalmente ficam na infraestrutura do cliente por 3, 6 meses, buscando fazer uma desconexão dos dados para que o aparato tecnológico, a firewall e tudo mais, não perceba essa ameaça no ambiente, por isso que tem uma identificação demorada. E quando o ataque é efetivado, ele vai causar danos elevados, né? A gente tem aí entre $100 mil e $1 milhão em casos de APT, dependendo do tamanho da corporação. $1 milhão é muito dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que a gente não teria para investir normalmente na corporação, a gente teria que despender para corrigir um ataque efetivo de APTs. Então, com base nesse cenário, nessas pesquisas, e aí o Gus está no front, junto com os clientes aí, Gus, mais ou menos aí, por cliente, o que você diria? Você diria que tem uma média de 4,7 incidentes aí por ano? Deve ter um pouquinho para mais, hein, cara? Se a gente for pegar todos os incidentes ali, chega mais ou menos nesse valor aí que você comentou na tela. Tá? E principalmente porque hoje, além dos ataques em si, né, incidentes que são feitos como um spam em massa, a gente tem ataques direcionados, né? Então, ataques mais elaborados também. Então, acaba que a gente tem aí uma demanda muito grande que tem que combater e principalmente, né, o que eu acabo batendo na tecla, né? Hoje, um dos problemas que a gente tem em cibersegurança é que talvez as equipes ela não têm um time complexo, né, para conseguir combater esse tipo de ataque. Talvez as mesmas pessoas que a gente está conversando aqui na tela, né, nesse webinar, é o mesmo cara que atua, por exemplo, para a parte, por exemplo, de infraestrutura, e não vai estar olhando o painel 24/48, né? Então, hoje a gente traz soluções como o EDR, né, para trazer um nível de mitigação, né, e análise mais forense, né, e mais rápido também. E aí até vem o nome, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Option, otimização, né, para conseguir ali trazer um ambiente, um relatório mais otimizado para a gente conseguir responder, tá? Mas respondendo chega mais ou menos nesse valor. Pô, E muitas vezes, né, quem hoje trabalha com a solução de Endpoint Protection recebe o alerta, o Kaspersky deletou o arquivo, ou jogou na quarentena, né, limpou o arquivo. Ok, existe todo um processo abaixo dessa superfície de que a solução deletou o arquivo, porque pode ser uma peça avançada, pode ser uma peça direcionada que foi posta lá para a solução de detecção detectar de propósito, porque o resto ele acabou já fazendo, né? Abriu uma conexão com Command and Control via registro, dropou algum DLL, alterou alguma capacidade da máquina, por exemplo, e é nesse ambiente que a gente está querendo olhar. E a gente traz um panorama das verticais, então quando a gente olha para aquelas verticais que a gente trouxe, onde a Kaspersky atua, a gente, através de pesquisas das nossas soluções de Managed Detection and Response e serviços de Incident Response, a gente tem aí mais ou menos esse gráfico que aponta que as instituições governamentais, financeiras e industriais são as instituições mais atacadas, pois têm o maior aparato tecnológico e normalmente maior fluxo de caixa. Mas temos aí também as empresas de TI, telecom vindo na sequência, empresas de transporte, aqui no Brasil, a empresa de transporte de carga, essa vertical é muito grande. Educação, saúde, dentre outras. E quais são os ataques mais comuns com base nessas pesquisas? Malware. Então,
É nisso que a Kaspersky é boa, por isso que a Kaspersky, para o bem e para o mal, né, Gus, ela é conhecida como uma É, empresa de antivírus. Então, a gente tem trabalhado exato. muito ativamente junto com os nossos parceiros, com os nossos clientes, para demonstrar que a Kaspersky não é somente uma empresa de antivírus, é uma empresa que trabalha com soluções de cibersegurança há muito tempo, mas que tem o melhor motor de proteção anti-malware, né, de detecção, de scan, de comportamento, de análise, de inteligência artificial, machine learning, para detectar esse tipo de ataque, que é, sem dúvidas, o maior tipo de ataque no mercado. Vem seguido, e esse parâmetro cresceu muito nos últimos anos, o parâmetro de phishing e engenharia social. Todo dia a gente vê, eu acho que passou na TV esses dias, o cara que pagou um boleto porque ele entrou numa reunião, tipo essa que a gente está fazendo de Teams, só que não era o Gustavo que estava olhando para mim, era um bot com, como que é o nome aquela inteligência artificial que altera o rosto, mexe a boca e tudo mais? Deepfake. O cara caiu no Deepfake. deepfake e acabou fazendo uma transferência, cara, estratosférica, porque ele caiu num esquema de phishing e engenharia social, que normalmente é o primeiro passo dos atacantes, né? Poxa, eu quero atacar a Big Company. Eu vou lá no LinkedIn, eu busco quem são os funcionários da Big Company, eu acho o nome deles, eu vou lá no Instagram, eu vejo quem está com o nome aberto, eu tento mandar para um monte de e-mail que eu posso pensar, Gustavo.henrique@bigcompany, por exemplo, vai que o Gustavo clica no link, executa o arquivo e aí eu estou dentro. Então, esse é um dos outros pontos muito críticos. Seguido de DDoS, que é um ataque massivo de rede para dropar, né, o acesso a recursos à internet. Ransomware tem caído cada vez mais a utilização de ransomware, por mais que ainda seja uma grande preocupação. Ataques em escritórios apartados da central. Os arquivos fileless, que podem ser um zero day, ou que podem ser arquivos que não vão usar um executável, por exemplo, e esse é um dos mais difíceis de maior difícil de detecção, porque ele vai Ataque sem rodar arquivo, né? ele vai rodar um PowerShell, e aí esse PowerShell vai executar um script que vai buscar um arquivo do GitHub, por exemplo. Então, o fileless utiliza-se de recursos nativos do sistema operacional que normalmente estão ativados. Seguido aí de cryptomining, pasme. Outro dia a gente recebeu também um alerta de um cliente que descobriu a execução de cryptomining no servidor dele, no servidor de AD. E ele tinha lá um Rapaz. servidor parrudo e aí instalaram um cryptomining lá no servidor dele. E fazendo mineração. Eita, É. complicado. Esses cenários, eles têm se desenvolvido cada vez mais, né, Gus? Não somente Exato. com os nossos clientes, mas dentro de outros âmbitos. O que faz com que as ameaças elas estejam em constante mudança. Ano passado vazou aquele build do Lockbit, que é um dos ransomwares que mais foi disseminado ano passado. Então, vazou a forma como eles criavam, porque é um ransomware as a service. Então, hoje a gente tem infrastructure as a service, plataforma as a service, software as a service, e a gente tem E o resto ransomware as a service. E aí vazou o Lockbit, o builder deles, fez com que vários atores menos conhecidos e com menos capacidade técnica pudessem criar suas próprias campanhas de forma gratuita, porque vazou o builder. Então, as ameaças estão se tornando cada vez mais desafiantes, gerando cada vez mais alertas nas consoles de tecnologia, né? Antes a gente tinha um alerta porque eu detectei alguma coisa. A gente tem N alertas de acesso, de localidade, de usuário que não conecta ou de usuário que abriu um e-mail, dentre várias consoles distintas, fazendo com que a gente tenha mais recursos a proteger, um aumento aí de 40% no quesito de quantidade de recursos, e a própria infraestrutura tem mudado. De 2020 para cá, a gente viu uma grande mudança de on-premises para nuvem, certo, Gus? Exatamente, exatamente. A gente atua também com a Microsoft aqui, né? Somos parceiros da Microsoft e a gente viu também muitos ambientes
aí sendo migrados, né? Hoje se fala bastante sobre nuvem, Office 365, ou, por exemplo, para outros casos, Google Workspace. Então, a gente vai comentar novamente, o ambiente ficou descentralizado, né? Então, ficou mais difícil para o time de TI gerenciar essas multiplataformas, né? E, claro, fazer a segurança dentro delas também, né? Então, é bem complicado. Exato. Então, como que está composta a linha de Kaspersky Next dentro do portfólio da Kaspersky? E aí, para quem conhece a Kaspersky como solução de antivírus, conhece essa solução aqui, ó, Kaspersky Endpoint Security for Business. É o nosso Endpoint Protection Platform, e ele carrega esse mérito de ser a melhor solução de segurança, a melhor solução de antivírus, de endpoint do mercado. O Next, ele está vindo justamente porque não é mais suficiente termos somente uma solução de endpoint protection. Hoje a gente está elevando essa barra e trazendo uma nova camada para as nossas soluções base, para as nossas soluções fundamentais. A Kaspersky separa seu portfólio em 3 níveis. A gente fala aí de maturidade de cibersegurança, né? Então, as primeiras soluções, hoje teremos o Kaspersky EDR Foundation no lugar do CASB, que a gente traz a camada de detecção e resposta para as soluções. No segundo nível, a gente substitui o que a gente tinha como EDR Optimum com o Next EDR Optimum, com mais funcionalidades agregadas à sua plataforma. E no nível mais maduro de cibersegurança, que é onde temos as nossas soluções expert de cibersegurança, estamos introduzindo a solução de XDR da Kaspersky, substituindo aí a nossa solução de Endpoint Detection and Response Expert. Exato. Só fazendo um comentário nessa parte também, tá, Clegg? É interessante que hoje, para qualquer linha adquirida pela Kaspersky, né, como ele comentou, Net Foundation, que é a nossa solução de entrada, hoje o nosso cliente ele vai ser coberto por uma solução que já tem, por exemplo, um EDR. Então, hoje vocês já vão entender, por exemplo, com uma análise um pouco mais detalhada de onde veio a minha ameaça, né, no caso, e o que eu consigo fazer de remediação também, tá? Então, ele já vai me trazer aquele mapeamento que hoje vocês sabem que é o mapeamento do próprio IDR. Tá? Então, desde a linha de entrada, a gente já colocou, por exemplo, dentro da solução. Tá? Obviamente, como o Klug ele tinha comentado, né, a última solução dessa escala de 3 níveis de maturidade é a solução da Expert, né, onde, obviamente, seria mais para as empresas que têm ali um time mais focado em cibersegurança e ambientes totalmente mais distintos e complexos. Aí sim a gente vai trazer aí uma plataforma com mais de ataque, uma plataforma com mais visualizações, né, sobre aquele tipo de artefato que for feito dentro do ambiente. Tá? Mas é interessante porque qualquer hoje das linhas vão ser cobertas por EDR. Exato, Gus, porque a Kaspersky olha realmente para o futuro no desenvolvimento das suas soluções, e não existe futuro no que tange detecção, no que tange endpoint protection, sem a possibilidade de eu ter ao menos uma linha de ataque, né, de análise de causa raiz, de entender quando eu deleto uma peça, o que essa peça fez antes da execução e depois da execução. Então, no nosso nível mais básico, a gente já está trazendo essa camada de detecção e resposta. Exatamente, exatamente. E, e aí eu queria aproveitar que a gente está nesse daqui, puxar uma visão para a nossa solução de Manager Detection and Response, que é a solução que temos aqui à direita, e atende qualquer um dos níveis. É um serviço de gerenciamento de detecção e resposta que pode ser colocado em cima da camada de detecção e resposta. Então, a gente pensa que a gente tem o Endpoint Protection aqui, uma camada de detecção e resposta, para fazer a análise de causa raiz e a resposta efetiva. E com o Manager Detection and Response, a gente compartilha com a Kaspersky a parte de envio de telemetria, visibilidade 24 horas por dia, a detecção com base em indicadores de ataque, não com base na detecção do endpoint. Então, para quem quiser numa próxima sessão, a gente pode falar um pouco mais sobre Manager Detection and Response, tá? Exatamente.
E aí vamos falar um pouco dos desafios, Gus, Claro. do que cada uma das soluções aí do nosso portfólio de Next, do que ela vem para solucionar. Então, o que você tem visto aí na grande maioria dos clientes em termos de necessidade com relação à proteção dos dados corporativos? Bom, na questão, tipo assim, da maioria dos casos que a gente acaba pegando, né, em questão de nível de proteção, seria mais a parte, por exemplo, de realizar uma proteção mais parruda, em questão não somente em estações de trabalho, mas a parte, por exemplo, de servidores, né, e hoje a Kaspersky ela tem módulos ali específicos para fazer exatamente esse nível de proteção, né, e aí falando sobre exatamente essa telinha que você compartilhou para a gente, né, e como você já tinha comentado também, hoje a Kaspersky ela é líder em si no mercado de malware, mas hoje a gente já tem, por exemplo, proteções que buscam ali, por exemplo, entender a ameaça pré-execução, né? Então, a gente consegue ali, pelo próprio behavior, fazer uma detecção de uma ameaça mais complexa, né? Também a parte, por exemplo, do HIPS, né? Então, ele vai me categorizar, basicamente, intrusões ali dentro da minha atmosfera, minha rede em si também, né? Claro. E também, claro, né, algumas das dificuldades ali, e aí partindo mais para o lado de cenários de TI, né, que a gente acaba colocando em destaque, e foi também um dos webinars que a gente acabou comentando aqui, a parte, por exemplo, do gerenciamento de vulnerabilidades, né, que hoje, desde a linha, por exemplo, de entrada da Kaspersky, a gente já consegue, por exemplo, entender quais são as vulnerabilidades que estão dentro do ambiente do meu cliente, né? Porque se a gente for olhar apenas para um lado em questão de detecção de malware, e, por exemplo, você tem um Java, né? Você tem um Windows desatualizado, você tem um lado com uma brecha, uma vulnerabilidade muito grande. E isso aí pode causar, por exemplo, problemas, né? Sim. E por mais que a nossa solução de segurança seja a melhor solução, os atacantes maliciosos eles estão sempre buscando formas de bypassar essas soluções. Então, se eu tenho um Java vulnerável ou um Chrome vulnerável, existe a possibilidade de rodar um cross-site script dentro de uma Exato. URL, né? Jogar o código malicioso dentro da URL para que ele faça o unpatch desse código na seção do Chrome, ah, explorando aí essa vulnerabilidade. Então, dentro do que é fundamental a gente proteger em desafios, a prevenção de exploração de host, intrusão, né? Host Intrusion Prevention System. Então, prevenir com que haja uma intrusão dentro desse host, fazer a proteção contra malware é o básico da nossa solução. E eu diria mais, Gus, com a nossa solução básica, a gente consegue sim trazer a vulnerabilidade à tona para os nossos analistas. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil é que a grande maioria dos times, como você bem mencionou, está limitado em termos de recursos. Então, às vezes, tem você e eu trabalhando para um ambiente de 300 máquinas, onde nós somos network, infrastructure, service desk, end user support, passa café e tudo mais. Eu costumo dizer Você que falou uma realidade que o pessoal deve ter dado risada também aqui agora, cara. Tá, mas é verdade, é verdade. É uma realidade do nosso mercado, né, na verdade. Né? Então, hoje o time é muito enxuto para uma rede muito grande, né? Nunca aí faço até uma brincadeira interna também com o meu time, nunca é 300 contra 300, né? Sempre é mais, é um pouquinho mais. 300 Então, contra 3.000. é 300 contra 3.000, exatamente. Então a gente fica muito limitado para fazer, por exemplo, essas demandas. Eu olho um antivírus, mas eu não consigo, por exemplo, fazer uma correção das minhas vulnerabilidades, né? Então, hoje a Kaspersky, por exemplo, nessa linha de entrada, ela já traz para vocês todo um relatório sobre criticidade do ambiente, né? E categoriza isso tudo para vocês também, tá? Exato. E aí, nesse cenário onde a gente tem pouca capacidade de trabalho, imagine eu com 300 máquinas precisando fazer a correção da vulnerabilidade de todos os Google Chrome desse meu parque. Isso acaba se tornando difícil, acaba trazendo mais demanda para o time que atua em cima da infraestrutura, para isso que hoje nas nossas ferramentas mais avançadas, né, como é o caso do Advanced, por exemplo, a gente traz o próprio patch management. Então a gente demonstra a vulnerabilidade
e a gente corrige essa vulnerabilidade com o Patch Management. Isso já está embarcado na nossa solução EDR Optimum Next. Agora, o que tem a mais, por exemplo, na nossa solução de Next, né, a gente já mencionou a parte de análise de causa raiz para o Foundations, então isso já faz muita diferença. Quem aqui já fez validação de log, já teve que fazer busca de evidências dentro do ambiente, levanta a mãozinha aí, porque a gente sabe que isso toma tempo, normalmente pega o dia inteiro do profissional para que ele possa fazer uma análise de causa raiz, para que ele entenda dentro dos eventos, dentro dos horários, o que aconteceu no ambiente dele, o que foi alterado, quais foram os registros. Faz tempo que eu não quero nem abrir a janela de registros e serviços do meu sistema operacional. Eu não quero nem ver isso daí. Eu deixo para o meu time. Eu deixo para o meu time de segurança, eu deixo para o meu time interno de service, porque é uma tarefa árdua. E com a possibilidade de uma análise de causa raiz automatizada, que traz para a gente as informações relacionadas ao comportamento do ataque malicioso, Gus, a gente elimina toda essa carga de trabalho de forense de um processo de resposta a incidente. Então, desde o Foundation, a gente já traz isso para os nossos clientes. Agora, quando a gente olha para o Optimum, e aí o Optimum tem a estrelinha aqui, porque a Kaspersky considera que o Next EDR Optimum é a melhor solução no que tange Data Protection, Ransomware Protection, e eu diria também que para grande parte do Small and Medium Business, que é o SMB, a parte de Infrastructure Complexity, porque não é uma infraestrutura tão complexa, então a gente consegue gerenciar essa parte com descoberta de acesso na nuvem, isso é muito importante, para nós que gerenciamos, por exemplo, identificarmos os usuários que estão acessando muito Instagram, muito YouTube, muito Google Drive, por exemplo. Eu sou um cliente Microsoft, eu vou colocar um cenário que a gente encontra bastante, Gus, que é muito utilizado com as nossas soluções. Eu utilizo o Microsoft 365. Então, eu tenho lá o OneDrive, Office, etc. E aí, através do Cloud Discovery, que a gente está agregando na solução Foundations já, eu descubro que existem vários usuários usando Google Drive, Dropbox e outras nuvens para fazer algum tipo de acesso. Isso é muito estranho, ao meu ver. Exato. Né? Exatamente. Aí vem até aquela possibilidade, né? E aí a gente vai falar sobre um tema sobre talvez LGPD, que pode ser um possível vazamento de dados. Né? Se vocês trabalham com, por exemplo, o Office 365 dentro da empresa. Mas vamos dizer que o Joaquim está, por exemplo, acessando Google Drive a qualquer momento, né? Todo momento ele acessa o Google Drive. Pode estar subindo, por exemplo, algum tipo de informação ali sensível da empresa. Né? Então é interessante esse descobrimento de cloud também. Boa. E a gente traz o descobrimento no Foundations e no Optimum a gente vai fazer o bloqueio. Olha, detectei lá na minha dashboard, o cara está acessando muito o Google Drive. Eu vou lá na minha política, bloqueio o acesso ao Google Drive. Ou bloqueio o acesso a todos os players de nuvem e libero apenas o OneDrive. E vice-versa. Caso eu use Google, eu posso bloquear todos e liberar apenas o Google. Isso é um dos pontos de bastante diferença da nossa solução hoje, que vem seguido de Data Discovery. Outro ponto crítico hoje para quem trabalha com nuvem é como está sendo compartilhado essas informações que estão na nuvem. O que está sendo compartilhado? Normalmente existem documentos que contêm CPF, CNH, título de eleitor, RG, ou qualquer documento que seja crítico de um usuário, que pode colocar a reputação em risco também da empresa, né? Então, com o Data Discovery, a gente traz à tona essa visibilidade de documentos dentro do meu ambiente e se eles estão sendo compartilhados e onde eles estão sendo compartilhados. Essa possibilidade Exatamente. aí que entra também no nosso Next EDR Optimum agora. E é importante até lembrar, né, Clag, em relação à questão do Data Discover, talvez pode ser uma dúvida do pessoal, tá? Hoje o Data Discover da Kaspersky, ele tem, por exemplo, o descobrimento dos dados sensíveis em questão regional do Brasil. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue entender, por exemplo, uma carteira de trabalho, um RG, um CPF, porque isso já está nas nossas nomenclaturas.
tá? Então, não seria, por exemplo, a nomenclatura da GDPR, né? Obviamente, eles também têm, né, no caso, mas a gente já consegue trazer no nosso modelo do Brasil, tá? Então, isso é bem interessante também, tá? Boa. E aí, um cenário, né, de como o Kaspersky Next ele pode ser colocado tanto para clientes atuais quanto para clientes que não são Kaspersky ainda. Olha, Gustavo, eu tenho Next Generation Antivírus aqui dentro de casa, né? Porque Next Generation Antivírus é a palavra do momento, né? Todo mundo quer usar Next Generation, que é utilizar funções de machine learning, inteligência artificial, para comporem as capacidades de segurança. Olha, beleza, você quer continuar com uma solução de Next Generation Antivírus e ainda assim ter capacidades de detecção e resposta? A gente recomenda o NextEDR Foundation. Mas eu estou buscando uma solução robusta onde eu possa expandir os meus limites, onde eu possa atuar na parte de remediação, na parte da resposta dessa detecção. A gente já olha para um ambiente de detecção e resposta óptimo, né? Que também pode ser encontrado pelos clientes que hoje não são clientes Kaspersky, que têm uma solução de detecção e resposta dentro de casa, né? Nós também recomendaríamos o NextGDR Optimum pela sua simplicidade e rapidez, não só na configuração da plataforma, seja ela em nuvem ou on-premises, mas também na utilização dela como um todo. E caso nós tenhamos um ambiente complexo, onde eu tenha vários aparatos de segurança e eu esteja buscando trazê-los para um ambiente só, fazer essa correlação de soluções dentro de um ambiente onde eu possa tomar decisões, nós recomendamos o Next XDR Expert, que é a nossa plataforma mais robusta e que, por sua vez, necessita, né, Gus, profissionais que estejam aptos a, como você falou, a ficar de olho naquele painel 24 horas por dia e não fazer outras atividades como service desk, infraestrutura, etc. É necessário que seja um profissional de cibersegurança trabalhando em cima dessa console. Exatamente, exatamente. Neste caso, tá, pessoal? Nada impede também, por exemplo, de vocês também contratarem a parte do expert junto com os serviços Big Company, tá? Para quem ainda não sabe, além de a parte de consultoria técnica que a gente atende com chamados, a parte, por exemplo, de treinamento, hoje o time de segurança da Big Company também atua com a parte de SOC. Então, se caso vocês precisam aí de uma extensão do time de vocês para trabalhar focado na parte, por exemplo, de operações de segurança dentro da empresa de vocês, e principalmente com uma ferramenta que ela é rica em questão de dados, como o Expert, né, que vai trazer mais nível de maturidade de segurança, a gente consegue também fazer um pacote para que faça esse esquema de gerenciamento com vocês. Tá bom? O bacana disso é que agregaria com uma extensão, né, do time de segurança da equipe de vocês, ou se não tem, seria o time de segurança. E claro, né, isso tudo reportando para a responsabilidade, o compartilhamento de responsabilidade com vocês e com o time da Big, tá bom? Então, isso depois a gente pode conversar numa possível call para cada tipo de projeto também, tá? Mas deixa aberto aí para a gente participar de uma call bem mais específica, tá bom? Muito bom, Gus, muito bom. A gente já falou um pouquinho dessas features dos grandes diferenciais aí de cada um dos tiers. Então, quando a gente fala de NextDR Foundation, a gente está falando em descoberta de nuvem e as funcionalidades de detecção e resposta, né, sendo agregadas a esse nosso tier fundamental. Então, coisa que não existia no tier fundamental no passado, hoje a gente está adicionando que é a parte de Cloud Discovery e features de EDR. Para o tier do NextEDR Optimum, é o tier que recebeu a grande maioria das adições, com Cloud Security, com Data Discovery, com as funcionalidades de detecção e resposta e controles avançados. E aí, em termos de detecção e resposta, tem a parte mais simples de detecção e resposta, a proteção para a rede, controles avançados e muita automatização para os casos de detecção e resposta. E aí, quando a gente fala de XDR Expert, a gente já está olhando para integrações com outros sistemas, para correlação, data lake,
né, e soberanidade dos dados, né? A gente olha para a soberanidade dos dados também como uma questão muito crítica dentro da Kaspersky, além de todas as capacidades de Extended Detection and Response. Então, aí mais ou menos como ficaria o upgrade? Quer falar um pouquinho do upgrade aí das plataformas, Gus? Bora lá, pessoal. Sobre a questão dos upgrades das plataformas, só para vocês entenderem, né? Muitos aqui já são clientes Big Company também, tá? Sobre a questão das plataformas e como que vai ser redirecionado tudo isso, tá bom? Para os clientes que têm a versão Select, Cloud e Plus, né? E nesse momento, até o dia 10, às 4 horas da tarde, a gente vai ter uma promoção, tá? Onde vai realizar, por exemplo, o upgrade de plataforma de uma forma gratuita, tá? Com os preços de tabelas da linha antiga, ok? Onde vocês vão ter direito para o EDR Foundation, então todas essas primeiras linhas vão ter direito a participar da migração para o EDR Foundation, tá bom? Dentro dela, a própria Kaspersky abriu uma possibilidade até para a versão Select ser hospedado em nuvem também, então isso é interessante. Então, para os clientes de 10 a 5 mil licenças, você consegue, por exemplo, despejar esse ambiente na nuvem, tá? Então, há essa possibilidade também, tá? Temos duas consoles de gerenciamento nesse período, tá bom? A View e a Pro, correto, Eric? Onde É vai a Pro ter e a cada um Expert. dos Pro e Expert. E Exatamente. Onde a gente vai ter a possibilidade de fazer essa migração, né? Linha Expert, né? Na linha, na verdade, EDR Option, a gente vai ter a possibilidade onde hoje vocês têm o Advanced, né? O Option e a linha Pro, que é a última linha ali que tinha do CAS Cloud, vão ser migrados para o Next EDR Option, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, essa possibilidade de migração com todas as funções ali que o Eric acabou comentando para vocês, de ter, por exemplo, um EDR, mas também de ter a possibilidade de proteções para a parte de nuvem, né? Não foi comentado ainda, mas já adiantando para vocês, se caso vocês tenham, por exemplo, plataformas como o Office 365, hoje já está dentro do pacote, a gente faz uma proteção tanto da questão do Exchange, SharePoint OneDrive, tá? Onde a gente consegue realizar anti-spam, tá? Temos um motor de anti-malware já dentro dessa plataforma, e até mesmo se vocês precisarem fazer, por exemplo, né, para a parte de engenharia sociais, a gente sabe que é um desafio muito complexo, a questão ali, por exemplo, de conseguir, por exemplo, fazer regras personalizadas, né? Então, eu não quero que chegue, por exemplo, nada relacionado para o Klug como cervejarias de São Paulo, porque isso talvez mexa bastante com ele, né? Um convite para uma cervejaria. Então, eu tiro essa opção de chegar para o Klug exatamente essa notícia, tá? Então, a gente consegue fazer esse esquema de regras personalizadas, tá? Isso é bem interessante também. E até comento, né? Hoje a Kaspersky tem basicamente fosse uma aliança tecnológica com a Microsoft, porque a gente consegue atender todo esse ciclo aqui, né? Como eu disse, SharePoint, a gente vai trabalhar ali com a parte do Exchange Online, OneDrive e Teams, beleza? Então a gente faz realmente de redirecionamento de tráfego, né? E esse spam também dentro da plataforma, tá? E aí, repetidamente, contratando uma licença, hoje vocês vão ter direito a 1.5 para licenciamento em caixas do Office 365, tá? Isso aí, o Klug ele pode até confirmar com a gente aqui também. Esse gerenciamento, ele era totalmente descentralizado, então você comprava isso à parte, no modelo antigo, né? Se você tinha a linha CASB, você precisaria contratar, por exemplo, a proteção do Office 365 para você ter, por exemplo, esse tipo de funcionalidade, tá? Hoje a gente colocou dentro de um único pacote, tá? Então o orçamento ele fica bem mais agressivo também. E principalmente para tanto os nossos clientes e parceiros, mas a gente está entendendo o mercado nacional, né? Que talvez o budget é extremamente apertado para o time de TI, né? E principalmente para cyber. Então a gente coloca essa opção aí também, tá bom? Gostaria de fazer um comentário sobre essa parte, Eric? É, eu acho que você tocou em quase todos os pontos, Gus. Um muito interessante é a questão orçamentária, né, porque essa solução do Office 365, hoje sendo embarcada na nossa solução de Next, ela dá aos nossos clientes a possibilidade de tirar um peso em termos de budget das costas.
porque ele teria um budget para uma solução de proteção de endpoint, de detecção e resposta, e teria que buscar um budget para uma solução de proteção para o ambiente em nuvem. A gente sabe que a Microsoft tem também um pacote, mas em termos financeiros, a gente não precisaria olhar para a necessidade de adquirir um pacote da Microsoft agora, tendo esse pacote já dentro das nossas soluções, a gente consegue entregar para os nossos clientes aí, em termos de licenciamento, agora todos os nossos licenciamentos serão por usuário, então para cada usuário, a gente vai proteger um dispositivo máquina, então um servidor ou um notebook, 2 dispositivos móveis, esse é um outro ponto que é muito importante. crítico para o Brasil, principalmente. Então, o brasileiro trabalha muito com dispositivo móvel. Então, dentro do ambiente corporativo, é interessante que a gente possa proteger também os dispositivos móveis. E a partir do EDR Optimum, né, o Next EDR Optimum, a gente traz também esse 1.5 de proteção para as licenças de Office 365. Por que 1.5? Porque existem os usuários e normalmente a gente tem metade do que a gente tem de usuários de caixas globais, né? Caixas de grupo, delivery lists, security lists e por aí vai. Então, por isso que a gente atende até 1.5 do parque. Poxa, Eric, mas eu tenho muito mais caixas globais. A gente consegue fazer um add-on e trabalhar um número adicional aí para o Office 365 para você ter a cobertura de todo o seu parque. Mas E aí, enxuga já bastante, né, Eric? Já enxuga bastante, por exemplo, tendo 1.5, tá? Para praticamente todos os projetos assim que a gente acabou pegando sobre o Office 365, só para vocês terem ideia, 1.5 foram suficiente. Como a gente comentou, né? A gente vai ter as caixas de usuário e talvez algumas caixas globais, mas isso já praticamente atende todos esses requisitos, tá? certo. E aí eu trouxe um terceiro ponto, né? Eu falei que você tocou em quase todos, assim, eu trouxe mais um, que Exato. é também na questão de enxugar o budget. A gente sabe que a gente vive com o budget apertado, então, por exemplo, nas nossas soluções de detecção e resposta, Next, a gente já tem todos os componentes de Next Generation Antivirus, Post Intrusion Prevention, detecção por comportamento, remediation, que é o rollback de ransomware, prevenção de exploit, AMSI, que também é um módulo de inteligência artificial. Aqui são os módulos básicos utilizados por assinatura. File, Web, Mail e Network Protection são os módulos clássicos da Kaspersky. Então, a gente agrega Next Generation Antivirus, a gente agrega Firewall, então temos várias ferramentas no mercado que não possuem Firewall, controle de aplicação de dispositivos e de web, ninguém faz igual a Kaspersky faz, de forma tão granular. Aí, falando em termos de reduzir escopo de budget, proteção para a nuvem, a gente já agrega, então é mais uma solução. Proteção para dispositivos mobile, então a gente tem 2 dispositivos mobile. Cenários de TI, gerenciamento de vulnerabilidade e o patch dessas vulnerabilidades é uma outra solução que normalmente tem que ser adquirida. Exato. Inventário de hardware e software, normalmente é uma outra solução que tem que ser adquirida. Instalação de aplicativos de terceiros ou instalação de sistemas operacionais, normalmente também é uma outra solução. Gerenciamento de criptografia, nem se fala. Seja ele o gerenciamento de criptografia full disk da Kaspersky ou o gerenciamento do BitLocker e do FileVault, para o caso De do Mac Mac ali, né? OS, exato. Proteção para nuvem, eu acho que eu vou perder dedos na mão aqui se a gente for falar em quantidade de soluções que a gente traz dentro de um pacote. Mas para minha pessoa, para o meu profissional, algo que é muito diferencial para as nossas soluções é a parte do treinamento de cibersegurança, que traz aí para os nossos colaboradores, administradores de TI, até 6 certificações pela Kaspersky, que é um player de cibersegurança com 25 anos de mercado. Então, isso faz muita diferença tanto para o time interno, para a atuação interna, quanto para o currículo do profissional, porque ele vai ter trabalhado e enaltecido suas capacidades de cibersegurança trabalhando dentro do seu parque. E aí a gente fala É de importante. detecção e resposta também.
Exatamente. É importante a gente até nessa tela resume muito sobre tudo que a gente comentou, né? Esse treinamento, por exemplo, que o Klug acabou de mostrar para vocês, ele é um treinamento que não é da solução Kaspersky, é um treinamento de segurança da informação, tá? Então, é um treinamento que vai gerar mais maturidade para os administradores e fora o reconhecimento, né, na linhagem profissional que vocês vão ter, tá? Eu não tinha essa informação antes, interessante também pegar essa informação. Então, para cada licença, né, Klug, ele tem direito a 6 treinamentos ali dos administradores. Então, pode sobrar até mesmo treinamento para vocês ali para estar fazendo a realização, tá? Então, isso Posso é muito bacana. atualizar? Posso atualizar? Opa, atualiza. Para cada licença, não tem limite de administradores. Rapaz, tá bom demais. É, tá bom Tá bom demais. demais. A gente Tá sabe que bom o time demais. pode ter 2 pessoas ou o time pode ter 10 pessoas. Então, contanto que é uma solução de segurança, eu não vou colocar a dona Maria da recepção para ter acesso à minha console de gerenciamento de segurança, certo? Então, é uma console onde somente os administradores do ambiente de segurança terão acesso. Portanto, da quantidade de administradores que nossos clientes tiverem, eles podem trazer esse treinamento para todos os seus usuários de TI.